E agora a gente fala que o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás aprovou 49 cartas consulta à modalidade rural do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, beneficiando as atividades de produção de grãos e bovinocultura de corte e leite. Os projetos deferidos totalizaram 81,3 milhões de reais em investimentos, sendo 66,4 milhões em financiamentos do FCO Rural e 14,9 milhões de reais em contrapartidas com recursos dos proponentes. Os novos investimentos devem proporcionar a criação de 81 empregos diretos em 27 municípios goianos. Para a gente saber mais a respeito desse tema, eu converso agora com a gerente de inteligência de mercado agropecuário da SEAPA, a Cristiane de Amorim. Oi, Cristiane, bom dia para você. Bem-vinda novamente aqui à nossa edição do Bem da Terra. Nos conte, né, como é que vão funcionar aí a disponibilidade desses recursos de imediato e qual é, de fato, o projeto que deve vir a auxiliar principalmente a produção agropecuária no estado. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Muito bom dia a todos que estão acompanhando o programa Bem da Terra pelo canal Terra Viva. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês e em nome do nosso secretário de Agricultura, Pedro Leonardo, eu quero agradecer essa oportunidade que o canal nos oferece para falar de um assunto muito relevante e de grande interesse para os nossos produtores rurais, como o crédito rural. Como você bem colocou aí, o crédito rural tem auxiliado significativamente os nossos produtores e é um recurso muito importante para esse produtor, esse empreendedor rural. Ao longo dos anos, a gente observa um crescimento nos valores aprovados, né, para os produtores, saindo, por exemplo, em 2019, com 811 milhões aprovados, para 1,8 bilhão em 2022, esse aumento aí também alcançando o número de cartas consultas, ou seja, a proposta, né, o projeto do produtor, e também nós verificamos aí o aumento no número de municípios alcançados e empregos gerados. Isso significa que os recursos do crédito rural têm alcançado mais produtores em um número cada vez maior de municípios. Exatamente, né? Claro, a gente falou aqui um pouco sobre a questão de aumentar a produção e auxiliar também produtores na bovinocultura de corte e de leite. Então, por exemplo, até mesmo mais aí direcionados aos pequenos produtores, é uma oportunidade de ter mais conhecimento, né? À medida que você tem mais técnicos também ali à disposição para realmente auxiliar num trabalho tão importante que é da bovinocultura? Isso, de forma geral, o crédito rural, ele possibilita esse crescimento para os produtores, que ganha ali em competitividade, em ganho de escala, em acesso a tecnologias, e alcançando aí as várias atividades, como a bovinocultura de leite, de corte, mas também a avicultura, suinocultura, na produção de grãos, cana-de-açúcar e mencionando aí também outros grupos como os maquinários, matrizes, reprodutores, energia fotovoltaica. Todos esses projetos têm sido contemplados com os recursos do crédito rural e em número cada vez mais crescente. E a prioridade tem sido a democratização do nosso crédito, desse crédito rural, ou seja, facilitar o acesso dos produtores, especialmente os mini e pequenos produtores, de acordo com seu faturamento, que são enquadrados, né, nesses grupos de mini e pequenos produtores, são os principais focos do nosso crédito rural, do FCO Rural. Exatamente. Falando também um pouco mais sobre a questão de acesso realmente, de fato, né, a esses recursos, ele é de alguma maneira assim também mais facilitado do que a gente sabe recursos dos bancos oficiais. Como é que vocês têm trabalhado para realmente que haja, né, essa flexibilização e menos burocratização no acesso a esse crédito que é tão importante aí para tornar a atividade, digamos aí, com mais e melhores investimentos, Cristiane? Foi muito bom você mencionar nesse assunto, Renata, porque nós temos aí, desde o final do ano passado, nós temos aí agora o acesso ao crédito rural por meio de uma plataforma digital. Então, hoje, o produtor tem condições de fazer um cadastro no GovBR,
né, e ele mesmo apresentar uma proposta por meio da nossa plataforma digital do FCO Rural, realizando ali um cadastro e apresentando um projeto. Esse projeto indica-se que seja feito por um projetista, né, onde ele apresenta o interesse dele em investir em alguma atividade contemplada pelo FCO Rural, e dali a proposta é analisada pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado e, sendo aprovada, ele recebe esse recurso para poder fazer o investimento que ele tanto almeja. Exatamente. Aproveitando a oportunidade, falando com vocês, né, eu sei que o Estado também ele tem uma grande criação importante de aves e frangos também, no caso. Como é que o Estado tem trabalhado no intuito de evitar, né, a chegada de influenza aviária? A gente sabe que até o momento, e ainda bem, só temos aí confirmações, focos em aves silvestres, que são aquelas aves migratórias, e a gente vem colocando bastante aqui no programa, e por enquanto também não há detecção em humanos. Porém, o que a gente conversou ontem também com a Secretaria de Estado ali do Rio Grande do Sul, que teve o seu primeiro caso em ave silvestre também, são medidas, né, planos de contingência, de esforço para que realmente não entrem ali em criatórios comerciais, em granjas comerciais. Para a gente ter uma ideia, ali, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul exporta 60% da sua produção de frangos, e, ou seja, economicamente é bastante importante também. E eu sei que o estado de Goiás, em especial, também vem crescendo bastante, né? Qual é o trabalho que vocês têm feito realmente, um plano de contingência para evitar a chegada da gripe aviária, da influenza aviária de alta patogenicidade? Renata, estamos todos aqui em alerta, né? Nossas unidades de defesa estão reforçando os procedimentos de segurança, já são procedimentos, protocolos bastante rígidos, né? E que agora tem se buscado ficar ainda mais atento, justamente para evitar a entrada. A nossa unidade de defesa aqui no estado de Goiás é a Agrodefesa, e junto com as orientações do Ministério da Agricultura, nós temos reforçado os protocolos para garantir, né, a qualidade e a sanidade da carne de frango produzida aqui no estado, e também evitar a entrada da gripe aviária. Perfeito, então, muitíssimo obrigada por sua entrevista aqui